Ficar quieto. Augusto, para de conversar todo. Vamos lá, meu povo? Vamos começar falando de uma coisa legal, uma coisa que vocês esperam ansiosamente. O que você espera ansiosamente, Lucas? A prova. Vou marcar a P2. Conteúdo da P2. Leis de Newton e aplicações das leis de Newton. Agora a conversa assim, ó, vocês decidem. Vocês querem que a P2 é metade aqui, metade em casa. Tá? Eu vou marcar a P2 dia 18. Ela começa dia 18 e termina dia 25. Vocês preferem a prova aqui no dia 18 ou no dia 25? Não, vê aí. Não, vê aí o calendário. É que eu quero ver se é terça. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Teria algum problema para vocês fazer essa prova numa quinta-feira à noite? Tem aula? Então tem que ser na terça mesmo. Não, fechou. Vê a terça aí, que dia que é? Perto de 18. É dia 19? Não, é que eu não sei. Então dia 19? Então tá bom. Então vamos fazer a prova seguinte. Aí agora o que vocês querem? Dia 19 eu apenas entrego a parte de casa. Assim, tem prós e contras, né? Se vocês fizerem a prova dia 19 e levar para fazer em casa, você já tem uma noção do quão mal você foi e pode dedicar mais. É uma possibilidade. Como também existe a possibilidade de eu entregar a prova e durante vocês estarem fazendo, você está estudando já. Como também existe a possibilidade de, durante você estar fazendo, você se perder muito nos exercícios e não ter tempo de estudar. Então é uma coisa que vocês têm que avaliar qual que vocês acham que é melhor. Não. Não, tem, se você estudar. Aliás, eu estava perguntando da quinta, porque assim, em termos de conteúdo, tem muito pouco para ser estudado. Pouco entre aspas. Eu não escrevi ainda a parte do material de vocês. Vou ver se eu escrevo. Não garanto que ele vai ficar pronto até a prova, mas tem outros livros. Tá bom? O que eu sugiro para vocês? Eu vou postar já para a semana que vem cacetada de exercício. Tá bom? Vou pôr alguns para a semana que vem, outros eu coloco para outra semana, tá? Cara, tira dúvida. Vem, traz exercício para tirar dúvida comigo. Vocês achando um horário, eu marco um horário só para resolver os exercícios do Moodle com vocês. Tá bom? Um horário fora da aula. Tá? Que vai ser naquele estilo. A prova vai ser naquele estilo. Quero ver se vocês conseguem aplicar as leis de Newton em situações mais complicadinhas. Tá bom? Mas e aí, vamos lá? Vamos decidir? Dia 19 a prova, escrita ou... Qual foi dia 19 ou 26? Não, agora eu que tenho que ver. Ah, eu deixei vocês decidirem, né? Não dá para vocês decidirem. Não, eu vou ter que dar uma olhada. Porque não faz sentido, porque se, por exemplo, eu precisar começar conteúdo novo, né? Aí seria dia 25. Dia 25. Dia 26 não, então fica 19 ou 25. A gente faz a prova na segunda. Aliás, na segunda... Não, faz dia 25. Na segunda é melhor. Porque na segunda, se você precisar esticar um pouquinho mais, depois dessa aula que você não tem nada, né? Na segunda. Então fica a parte escrita dia 25. Não. Eu vou lá na sua casa, o horário que você está dormindo. Brincando, Murilo, é isso aí mesmo, dia 25, tá no horário de aula, mas é que assim, eu faço na segunda, se precisar esticar um pouquinho mais, fechou? Então, eu entrego a prova semana que vem, a parte que é para fazer em casa, semana que vem não, dia 18, dia 18 eu entrego a parte que é para fazer em casa, dia 25 aqui, certo, Ana Laura? Dia 25 eu entrego a parte de fazer em casa. Não, dia 25 vocês já vão ter que ter postado no Moodle, a parte de casa, e vir aqui para fazer a parte de fazer aqui. Certinho? Professor, só fala, tem uma atividade do mundo que ela está clara.
Tá o quê? Qual? Essa 13 aqui, ela tá... Sem nada? Sem questão e ela tá pra... Não, mas e você não fez? Não tem como fazer, ué. Não tem exercício, não é desculpa para não fazer os exercícios. Não, eu ajeito ela, ó. Tá? Eu ajeito lá. Então, vocês fizeram 2 atividades semana? 3? 3. Então, tá bom. Mas bom que já está no jeito, eu já vou agilizar um monte. Vamos lá, então, minhas moçoras, começando. Tabata. Moçoras, meninos, muchachos e muchachos. Pessoas legais, pessoas chatas e Andrei. Vamos lá. Caras, estamos ainda naquela de aplicações das leis de Newton. Vamos pegar uma que normalmente causa problemas para aluninhos, né, que é a parte de decomposição de vetores, que nós vamos tentar entender plano inclinado. E seguindo aquela toada, que aqui nós temos uma classe de alunos que gostam de ir na academia, qual equipamento de academia tenta reproduzir aquilo ali? O leg press. Na verdade, ele não chama leg press, alguém fala leg 45, né? É leg press, mas alguns vão chamar de leg 45. Por que vocês acham que ele se chama leg 45? Porque a inclinação dele é 45 graus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Já é nítido para vocês que aqui, se por exemplo, eu tenho uma massa de 100 kg, massa M, que se você vai fazer um exercício ali, que você não está pegando aquela massa total, vocês conseguem perceber isso? Que você está pegando parte dessa massa apenas? De bater o olho ali, vocês conseguem perceber. Como é que eu faria para aumentar a quantidade de massa que eu estou pegando? Se eu pudesse mexer no equipamento. Inclinar mais, né? Que inclinação deveria ter para que eu pegue 100% da massa? 90%. Existe um equipamento desse na academia. Tá? Tudo bem? Então, vocês estão vendo que uma variável extremamente importante para entender isso daqui, e daqui eu já vou tirar também. Nós vamos falar primeiro sem atrito, depois eu vou falar como que ocorreria se tivesse atrito. Tá certo? Uma variável muito importante é aquele ângulo. Bom, vamos lá. Natanael, se aquela massa vai mover, qual é a única direção possível para ela mover? Direção é ao longo da reta, tá? Quando eu falo direção, estou falando a reta. Direção vertical. De cada direção tem 2 sentidos. Tá bom? Não quer mais confundir direção e sentido? Você faz o seguinte, ó. Aqui está um vetor. Piadinha sem graça, tá? Só para você não confundir. Como é que você faz para deixar um vetor louco? Sabe como você faz para deixar um vetor louco? Você apaga a pontinha dele. Porque se apagar a pontinha dele, ele tem direção, mas ele perde os sentidos. Entendeu? Ficou louco e perdeu os sentidos. Tudo bem? Ou seja, cada direção possui quantos sentidos? 2. Por exemplo, a direção vertical, qual sentido é? Para cima. Direção horizontal, direita e esquerda. Tudo bem? Então, olhou ali. Quantas direções possíveis existem para aquela massa se mover? Só uma. Ao longo do plano. Tudo bem? O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós vamos ter que colocar a primeira lei de Newton em prática. O que a primeira lei de Newton nos diz? Referencial. Você vai precisar adotar referenciais inerciais. E aqui nós temos que ser inteligente, cara. Nós temos que adotar um referencial que nos facilite. Por exemplo, se você adotar esse referencial aqui, esse referencial, ele vai dar certo, tudo beleza, tudo bonito, só que ele vai ser trabalhoso pra caramba. Por que aquele referencial vai ser trabalhoso? Porque o movimento vai estar ao longo de qual eixo? Ao longo do eixo Y, o movimento está ao longo do eixo X, ou uma combinação desses dois? Uma combinação desses dois, né? Concorda que a coordenada X vai aumentar o valor,
à medida que ele desce. E a coordenada Y vai o quê? Diminuir. Então tá vendo que não tá legal? Assim, consegue? Consegue. Mas é mais inteligente você adotar um sistema de referência em que uma das direções do sistema coincida com a direção do movimento. Então eu vou adotar esse sisteminha aqui. Porque nesse sisteminha, X, Y. Nesse segundo sistema, para onde está o movimento desse corpo? Está ao longo do eixo X. E o que acontece com o eixo Y? Constante. Tudo bem? Perceberam que essa é a estratégia? Tá? O resultado vai dar o mesmo nos dois referenciais, porque eu estou colocando os dois referenciais como inerciais. Só que eu quero resolver minha vida, eu quero trabalhar fácil. Tudo bem? Tudo bem, Lucas? Agora tá bom, professor, mas e agora? Como que eu faço? Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer: desenhar todas as forças que estão envolvidas. Para desenhar todas as forças que estão envolvidas, eu tenho que ver com quem que aquele corpo está interagindo. Com quem que o bloco de massa M está interagindo inicialmente? Com quem? Inicialmente, não está errado, né? Mas a gente combinou que o primeiro é sempre eu tenho que falar forças de campo. Tá ok? Primeiramente ele está interagindo com quem? Com a Terra. E a interação dele com a Terra produz uma força que a gente chama de força peso, que puxa o corpo para baixo. Aí você pode falar, professor, tá vendo? Você complicou. Porque agora eu não consigo descrever a força peso com esse referencial. Tudo bem? Ok? Além de estar interagindo com o planeta Terra, com quem mais ele está interagindo? Com o plano, né? Tudo bem? A interação dele com o plano produz a força de contato. A força de contato tem duas componentes: atrito e normal. Só que eu pedi para desprezar atrito. Então só tem força. E quando a gente fala de força normal, do que a gente lembra? Andrei, agarrado na festa. Corpinho aperta corpinho. Normal. Certo? Você é o cara, Andrei. Eu não estou falando não, você é o cara mesmo. Contei até para minha esposa. Aí ela falou assim, me mostra uma foto. Não. Mostrar uma foto do Andrei. Aí eu tô lascado. Só que eu falei para ela, só que ele nem pegou telefone, não conversa. Né, Andrei? Bom, vamos lá. Diga. Opa, vamos por partes. Vamos por partes. Dê uma olhadinha aqui. A hora que você olha ali, a força normal, você pode olhar, professor. Nesse caso aí, a força normal é igual a teta de homem. Igual a teta de homem. Serve para nada. Serve. Não a teta de homem. A força normal. Por que você tem a impressão que ela não serve para nada? Porque você sabe que o que acontece com o movimento ao longo da componente Y? Nada. Tudo bem? O movimento é todo ao longo do eixo X. E a normal está ao longo do eixo Y, que a gente colocou. Tá ok? Mas a força normal, é ela que garante, ela é chamada força de vínculo. Vínculo porque ela vincula o movimento àquela direção. Pensa, sem existência da força normal, seria impossível ele se manter na rampa. É a força normal que prende ele na rampa. Tá bom? Então, mas a gente vai ver como professor? Como professor, uma pinóia. De que maneira? Quem é a força? Se a normal é a força de vínculo, responsável por manter o corpo na trajetória, só tem uma força que é responsável pelo movimento descendente desse corpo. Qual força é essa? Peso. Só que você olha e não é toda a força-peso. Porque a força-peso ali tem duas componentes. Uma componente perpendicular ao plano e uma componente paralela. Vou perguntar e eu preciso da resposta sincera. Sabem decompor uma força? Sim ou não? Nossa, que resposta sensacional. Não sabe decompor. Então, eu vou ensinar vocês a decompor. É isso que eu queria, Augusto. Você é o cara. Não, o Andrei é o cara.
Você é o segundo, cara. Tudo bem? Você decompõe uma força da seguinte forma, ó. Você não conta para ninguém, você só imagina. Você imagina que a força, o vetor, ele indica uma possível trajetória, tá? Então, você imagina que assim, a trajetória é o seguinte, eu quero sair daqui e terminar aqui. Decompor uma força é escrever outros caminhos para eu fazer aquilo. Só que os meus caminhos têm que ser exclusivamente ao longo do sistema de referência que eu escolhi. Tudo bem? Então, para o corpinho sair daqui e vir aqui, ele tem que vir até aqui. Concorda? Concorda ou não? E depois, sair daqui e vir para cá. Só que essa parte de sair daqui e vir para cá, eu ponho aqui, ó. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Não? Imagina o seguinte. Maria Clara, você precisa sair daqui e vir para cá. Só que no meio do caminho tem um monstro. Um monstro feioso. Dizendo, eu sou o Tiaguinho. Certo? E você precisa desviar do Tiaguinho. Tá certo? Quantos trajetos tem possíveis para você desviar? Infinitos. Não, mas você precisa chegar aqui. Um trajeto possível, eu vou desenhar. Você vem aqui e depois faz isso. Concorda? Tem outro? Consegue fazer outro? Quantos trajetos vocês conseguem? Infinitos. Mas tem que ser só assim, né? Não tem. É decompor um vetor. É de quantas formas você quiser. É que, nesse caso, o que eu estou querendo? Eu não sei que o movimento só se dá ao longo da horizontal, ao longo do eixo do plano. Eu tenho que construir um caminho de tal modo que apareça essas duas direções. Ficou mais claro? Então, de que maneira? Ó, eu primeiro vou andar para cá, eu desço até aqui assim, nessa direção Y, e depois eu vou ao longo da direção X. Pessoal, quero saber se ficou claro, senão eu volto. Ficou claro? Vamos fazer de outra forma? Então, vamos. Aqui o Instituto, Fê, que a gente... calma. Exato, muito bom. Não é que eu estou anulando o vetor laranja. Eu não vou mais olhar para o vetor laranja. Ao invés de eu olhar para o vetor laranja, eu olho para os dois vetores azuis. Porque o vetor laranja, ele é a soma vetorial dos dois vetores azuis. Tudo bem? Vou fazer um pouquinho maior aqui, ó. Vou dar um zoom. Na falta de uma lousa digital, nós usamos uma lousa digital. Ó. Aqui é a força-peso. Tudo bem? Olha só. Eu quero sair daqui e chegar aqui. Tudo bem? Só que eu tenho que ir ao longo do eixo Y. Tá? Eu vou até colocar aqui assim, ó. Eu trago aqui assim, como se fosse uma reguinha. Ó. Aqui, ó. Eu tenho que ir ao longo do eixo Y. E também tenho que ir ao longo do eixo X que eu escolhi. Tudo bem? Tudo bem? Então, o que você faz? Ó, eu olho aqui, então eu tenho que andar daqui até aqui. De tal forma que aqui encaixe bonitinho. Olha lá. Encaixou bonitinho. Tudo bem? E aí depois, saio daqui e venho para cá. Só que por uma questão de simplicidade, essa segunda saída é isso aqui, ó. Ficou mais claro? Olha o que eu estou fazendo, ó. Vou aplicar uma força nesse corpo para cá, assim. Para onde que eu apliquei a força? Nessa direção. Vamos chamar essa direção diagonal.
Só que de que maneira que eu poderia obter a mesma força? Aplicando uma para cá, ó, então essa mão vai aplicar para cá e essa mão vai aplicar para cima, simultaneamente, ó. Entendeu? Então, entendeu, Matheus? Você fez, beleza? Tudo bem? Então, é isso que eu estou fazendo. Isso é decompor. Decompor é escrever de uma forma diferente. Lembra quando vocês estudavam lá na escola? Decompor em fatores primos. Quer dizer que você tinha um número e escrever esse número de uma outra forma. Como eu falava fatores, você escrevia ele na forma de um produto. Então, por exemplo, 12 era 2 vezes 2 vezes 3. Você decompôs, mas continuou sendo 12. Tudo bem? Tudo bem ou não? Fechou? Então tá bom. Exato. Vamos dar nome. Eu vou fugir um pouquinho dos nomes. Eu poderia chamar de componente Y, PY e PX. Tá bom? Eu vou chamar de componente perpendicular, porque ela é perpendicular ao plano, e componente paralela, ou melhor, componente tangencial. Tudo bem? Então vou escrever o que o Natanael acabou de falar. O que acontece? Eu estou escrevendo a força-peso como sendo outras duas, a soma de outras duas. Eu estou escrevendo a força-peso como sendo a componente perpendicular mais a componente tangencial. Vocês preferem componente tangencial? Acho que é melhor assim, né? Componente paralela, né? Já que eu fiz perpendicular, fica mais bonitinho fazer assim. Paralela. Tudo bem? Vamos voltar para a academia. Quando você está na academia fazendo um leg press, que você humilhou a Maria Clara na aula passada, eu me lembro. Você falou que pegava 200 e ela só 130. Né? Ah, e ela mentiu, ela não pega 60, não. Ela me mostrou o vídeo, eu falei, ó, Maria Clara, isso que é 30. Dá uma olhada. Você que está lá na academia. Qual das componentes da força-peso é a responsável por fazer você realizar o trabalho mesmo? Você tem que lutar contra quem ali? Qual das componentes? A componente perpendicular ou a componente paralela? A paralela. Certo? Então você está socando peso ali. Você está socando peso. Ou seja, você está aumentando a intensidade da força laranja. Só que automaticamente você está aumentando a intensidade de quem? Da perpendicular e da paralela. E a sua força é aqui, ó. Então você está lutando contra a componente paralela. Tamo junto? Firme e forte igual prego na gelatina? Tudo bem? Não, Natanael, não sei se é metade. Por quê? Depende da angulação. Ok? Depende do ângulo. Vamos ver como que depende do ângulo. Então vamos colocar assim, ó. Nos livros, em geral, vai aparecer PX e PY. Dá para entender por que PX e PY, né? Porque você adotou esse sistema, certo, Guilherme? Então aqui temos o peso, aqui a componente paralela e aqui a componente perpendicular. Tudo bem? Aí agora eu falo, mas eu preciso relacionar esse ângulo com alguém. Então vamos lá, meu povo, ó. Que ângulo é esse aqui? Como chama esse ângulo? Eu gosto de vocês participam, a gente se sente tão importante. Como chama a porcaria desse ângulo, cara? Teta. E esse aqui? Eu não dei nome, mas você sabe. Ele é um ângulo reto. E um ângulo reto costuma ter 90 graus. Agora eu quero ver se algum boboca vai falar que você não deu um nome. E esse ângulo aqui? Fala o nome dele para mim. Alfa. Vocês estão realmente falando o nome. Quanto que ele vale, caramba? Pensa. Fala, Adriele. Você já matou. 90 menos θ. Por que ele vale 90 menos θ? Porque aqui nós estamos com um triângulo. Adriele, Karine, perdão, Karine. Eu não sei porque eu encano que você é Adriele, Karine, desde sempre, né? Quanto que é a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180. Aqui eu já tenho 90. Então quer dizer que esses dois juntos tem que somar
90. Então, se esse aqui é θ, esse aqui é quanto? 90 menos θ. É o que falta para o θ chegar no 90. Tudo bem? Tudo bem? Agora, dá um nome para ele lá, vai. Vamos, Tabata, dá um nome para ele. Para quem? O ângulo. Beta. Então, beta. Obrigado, Tabata. Ajudou muito. Não, melhor, vamos chamar ele de ângulo amarelinho. Fica o nome mais fácil, né? Todo mundo? Certo, Murilo? Murilo, vamos ver se você está esperto mesmo. Quanto que dá amarelinho mais laranjinha? 90. Achei que você ia falar azul. Tá? Amarelinho mais laranjinha dá 90. Tudo bem? Mas quem é o amarelinho? O amarelinho é alguém na vertical e alguém na direção do plano. Tamo junto? Amarelinho é alguém na vertical e alguém na direção do plano. Amarelinho é alguém na vertical e alguém na direção do plano. Pegaram a ideia? Pegou ou não? Ou seja, amarelinho é o ângulo entre a força-peso e a componente paralela da força-peso. Tá. Vocês se assustam muito se eu falar que esse cara aqui é o laranjinha? Porque eu sei que aquele cara é o laranjinha. Porque eu sei que amarelinho mais laranjinha tem que dar quanto? 90. E do azul até o outro azul, eu sei que é 90. Tudo bem? Fácil? Fácil, Murilo? Fácil? Então aqui é θ. E eu preciso olhar para o ângulo θ. Tá bom? Sugiro sempre, na hora que for fazer um problema de plano inclinado, fazer esse desenho. Porque aí você vem e faz o seguinte, ó. Você fecha aqui um triângulo retângulo. Olha que fácil. Fechei aqui um triângulo retângulo. Ó. Tem um triângulo retângulo, tenho... Quanto que vale esse cateto? Quanto vale esse cateto? Não, perdão, isso aqui não é cateto. Quanto... Aqui é 90, né? Quanto que vale esse lado? Módulo do peso. Tudo bem? Tudo bem ou não? Quanto vale esse lado? Módulo da componente perpendicular do peso. Quanto vale esse lado? Módulo da componente horizontal. Tudo bem? Então você olha aqui, você pode lembrar o que você aprendeu. Você aprendeu um dia, muito tempo atrás. Você pode brincar de funções trigonométricas, relações trigonométricas no triângulo retângulo. Você pode chegar e falar assim, olha, eu já sei quem é o seno de θ. Quem é o seno de θ? Cateto oposto por hipotenusa. Certo? Ah, mas quem é o cateto oposto? Módulo da componente paralela do peso. Cuidado, hein? É módulo. Quem é o cateto adjacente? Quem é o cateto adjacente? Perdão, não tem cateto adjacente, por isso que ele está falando. Quem é a hipotenusa? Módulo do peso. Certo? Módulo do peso. Ah, moçoilos e moçoilas. Portanto, módulo da componente paralela do peso é simplesmente módulo do peso vezes o seno do ângulo. Olha lá. Então, na realidade, quando você está na academia, fazendo seu leg press, você não está pegando o peso total. Você está pegando o peso vezes o seno do ângulo. Certo? Por exemplo, se o ângulo for 30 graus, quanto que é o seno de 30? Meio. Então, se você tiver um leg press de 30 graus, ele está fazendo com que você faça uma força equivalente à metade do peso que está lá. Tudo bem? Entendido? Certo, Matheus? Ah, mas... E se eu quisesse, ao invés do seno, calcular o cosseno? Vamos ver, ué. Cosseno de θ igual cateto adjacente, módulo da componente perpendicular, pela hipotenusa, módulo do peso. Ok?
parece que não vai exercer muita coisa, mas por quê? O que acontece? O que você pode me dizer da componente perpendicular e da normal? Não tem movimento nessa direção. Então esses dois se anulam. Então quem é a força resultante nesse caso? Módulo P seno θ. Todo mundo? Certo? O que você entendeu, Natanael? Isso daqui você não entendeu como eu cheguei aqui? Não, eu sempre perdi no último conversinha. Tá. A força resultante. Quem é a força resultante? É o resultado de todas as forças, tudo bem? Existe movimento nessa direção? Então o que acontece com essas duas? Essas duas se anulam. Se essas duas se anulam, quem sobrou? A componente paralela do peso. Esse aqui eu não olho mais. Tá? Porque esse eu já decompus. Olho para a componente paralela do peso. Ela é a força resultante. Mas a componente paralela do peso se calcula como? Tudo bem? Já a componente perpendicular, que é o que eu estou calculando agora. Módulo da componente perpendicular. Módulo do peso vezes cosseno. Cara, que fácil. Cara, que fácil. Fala, o que foi, Maria? Não, eu estava lembrando desses materiais, tipo assim, a gente faz umas contas, né, para calcular o seno sem o seno, mais ou menos isso aí, né? Uhum. É assim, tem uns truquezinhos que professor de cursinho ensina, que eu não gosto, mas tem que garantir que é eficaz. Por exemplo, como é que calcula a componente perpendicular? Ela está com um ângulo, né? Então, P cosseno. Como é que calcula a componente paralela? Putz, ela está sem o ângulo. Então, P seno. Tudo bem? São truquezinhos que é para memorizar, mas para quem sabe... Você sabe, vou até contar um negócio para vocês que vocês já precisam saber. Vou ensinar vocês um negócio, vou falar para você um negócio, e de novo, como é que dar aula em ensino médio, muitas vezes é uma coisa fácil, e vocês são enganados e acaba não desenvolvendo pensamento crítico. Eu tenho certeza que quem fez no ensino médio, bem mais ou menos, vocês viram em trigonometria, e o professor falava assim, ó, tem 3 ângulos que vocês têm que decorar, o seno e o cosseno. Quais são os 3 ângulos que você tem que ter decorado, seno, cosseno e tangente? 30, 45 e 60. Tudo bem? E vocês nunca se perguntaram por que eu tenho que decorar esses? Vocês já pararam para pensar por que esse ângulo você tem que decorar? Ah, se você perguntasse para o professor, eu já sei a resposta dele. Porque é os que mais caem no vestibular. São os mais usados. Mas por que raios eles são mais usados? E nem eu estou dizendo, né? O 37 é mais usado. 63... 37, não 53. E aí você fala, cara, por quê? E aí você acaba não se questionando. Por que o leg press é com 45 e não com 30? Também é uma coisa a se pensar, né? Será que é mais fácil a fabricação? Será que garante maior resistência? Tem o lance de resistência dos materiais? Esses ângulos, eles potencializam alguma coisa? E o que eu vou falar vai ser meio contraditório. Você sabe por que os professores pedem para vocês decorar o de 30, 45, 60? Porque na realidade é os únicos que você não precisa decorar. São os únicos que você tem condição de calcular sozinho. Olha que contraditório. Você não precisa decorar porcaria nenhuma. Quer ver? Vamos fazer uma pausa. Deixa eu ver. Ô, Cadmiel, você fica sempre olhando com a carinha quietinha aí? Diga aí pra mim, qual deles que você quer que eu calcule primeiro? 30, 45 ou 60? 60. Então vamos começar com 45. Cara, é só você ver que qualquer pessoa consegue facilmente construir um ângulo de 45 graus. Vocês já fizeram um desenho técnico. Se eu pedisse, construa para mim um ângulo de 45 graus, como é que vocês construiriam um ângulo de 45 graus? Pensa. Pega um quadrado. Vocês conseguem desenhar um quadrado, né? Ainda mais na lousa quadriculada, né? Você pega um quadrado. Peguei aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Tá aqui um quadrado lindo, maravilhoso. Qual que é o lado desse quadrado? Vou chamar de L. Chamei esse quadrado de L. Peguei um quadrado. Como é que eu consigo um ângulo de 45 graus a partir de um quadrado? Diagonal. A diagonal do quadrado. Bom, mas a diagonal do quadrado, até agora o quadrado virou 2 triângulos retângulos. Posso aplicar o teorema de Pitágoras e achar a hipotenusa, né? Tudo bem? Se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu vou ver isso aqui, depois vocês fazem. Vou ver que a hipotenusa é L raiz de 2. E esse ângulo aqui é 45 graus. Tudo bem? Sem fazer conta nenhuma, eu já percebo que o seno e o cosseno de 45 são iguais. Por quê? Se eu for calcular o seno, é cateto oposto por hipotenusa. Se eu for calcular o cosseno, é cateto adjacente por hipotenusa. Só que o cateto oposto e o cateto adjacente são iguais. Outra coisa que também está muito fácil. Já olha ali naquele retângulo e me fala quanto que é a tangente de 45. Como calcula a tangente? Cateto oposto por adjacente. Quanto que dá a tangente de 45? 1. Certo? Tamo junto? Então vamos calcular o seno. Ó, já sabemos que a tangente de 45 graus é igual a 1. E também, só de bater o olho, nós já concluímos que o seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus. E tá fácil. Vamos lá, cateto oposto. Quanto que é o cateto oposto? L. Hipotenusa. L raiz de 2. Então vai ficar L dividido por L, 1. 1 sobre a raiz quadrada de 2. Racionaliza. O que é racionalizar? Multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 2. Se eu multiplicar em cima pela raiz quadrada de 2, em cima fica a raiz quadrada de 2. Embaixo, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. 2. Tudo bem? Pronto, já achamos de 45 graus. O que mandavam você decorar, porque assim, são literalmente os únicos que você não precisa decorar. Alguém tem um palpite onde que eu acho o que o Cadmiel pediu? O de 30, o de 45? Não, o de 60, né? Alguém tem alguma ideia onde que eu acho o ângulo de 60? Pense um pouquinho. Onde é que eu achei o de 45? Quadrado. Onde é que eu acho de 30? Não, 30 não. 60? Um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero. E você sabe fazer um triângulo equilátero, né? Lembra? Vamos ver? Vamos ver se eu estou bom ainda, hein? Lembrando que semestre que vem eu vou ter que fazer... Como chama? Vou ter que fazer desenho técnico, né? Então já vamos treinar. Vocês já imaginaram que humilhante para vocês vai ser eu formar primeiro que vocês? Não, muito provavelmente, porque vocês são burros pra caralho. Não, essa, eu vou... Eu prometo, assim, eu não vou adiantar a matéria, eu vou fazer paulatinamente. Oi? Ô, gente, vocês estão se comportando muito como bichão ainda. Vocês têm que saber, cara, quando a pessoa está na segunda graduação, não conta como ser bicho. Lógico que conta, lógico que não. E daí? Eu só dou aula, né? O André o quê? Ô, Saulo, mas você falando do Thiago, né? Os dois juntos lá em cima da direita. Não, o Thiaguinho não vai formar, não. Ó, então vamos lá, ó. Risquei aqui. Vamos ver se eu tô bom. Aí eu risco aqui assim, né? Aí eu venho, marco aqui onde teve o encontro. Acho que eu aprendi, hein? Acho que já podem me dar uma nota boa. Ó. Não, essa é uma que eu vou pedir equivalência. Essa eu acho que eu não vou conseguir, não. O brabo assim vai ser fazer extensão, cara. Fazer extensão.
conseguindo subir muito o curso, tem que fazer pelo menos metade. Tem que fazer pelo menos metade e eu não quero fazer tudo de uma vez. Eu vou fazer no tempo devagarzinho. Porque como tem que dar aula, tem um monte de coisa para fazer, não adianta eu querer pressa e pegar 8 matérias igual vocês. Então, que nem eu vou seguir o semestre normal. O que vocês têm no primeiro semestre? Desenho, o que mais? Essa eu vou ter que fazer, desenho. Não, cálculo eu vou eliminar. Geal eu vou eliminar. Vai ser legal pra caralho. Oi? Vou ter que fazer comunicação e expressão. Bom, vamos lá. Vamos parar de pensar na minha futura vida acadêmica e vou concentrar na de vocês. Ó, como a Karine bem disse, um triângulo equilátero. Aliás, o triângulo equilátero poderia muito bem ser chamado de triângulo equiângulo também, né? Equi de igual, tudo bem? Equiângulo, porque todos os ângulos são iguais. E se todos os ângulos são iguais, eles medem 60 graus. Só que aí tem uma sacada muito bacana, cara. Você sabe o que acontece num triângulo equilátero? Se você traçar a altura do triângulo equilátero, ela é uma bissetriz. O que ela é uma bissetriz? Ela divide o ângulo ao meio. Então, se aqui é 60, esse ângulo aqui é quanto? 30 graus. Certo? Usando de novo... Ah, e outra coisa. Vou até fazer aqui, ó. Você sabe o que ela faz? Ó, tô dando uma ampliada, tá? Ela divide o lado no meio. Então, aqui L sobre 2, aqui fica L. Tudo bem? Ou seja, ela é mediatriz. Tudo bem? Um triângulo equilátero, a altura é mediatriz, ela é mediana e ela é bissetriz. Tá certo? Usando o teorema de Pitágoras, você pode de novo chegar que isso daqui vai dar L raiz de 3 sobre 2. Antes de sair fazendo conta igual um boboquinha, vamos lá. Antes de sair fazendo conta igual um boboquinha, o que você já percebe de cara? O que você pode me falar do seno de 60? Seno de 60, cateto oposto sobre hipotenusa. Sem fazer conta. Não, L raiz de 3 sobre 2, não. L raiz de 3. Só isso. Sobre... Faz aí para mim, vai. L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Vai dar 4L, 3L quadrado sobre 4. Ah, não, L é 3 sobre 2 mesmo. Eu esqueço que eu não erro. Bom, vamos lá. Seno de 60, cateto oposto por hipotenusa. É perceptível para vocês que o seno de 60 tem que ser igual ao cosseno de 30? Porque quando eu for calcular o cosseno de 30, como é que eu vou calcular o cosseno de 30? Cateto adjacente por hipotenusa. Viu? O cateto oposto ao 60 é o adjacente ao 30. Certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Então, ó, seno 60 graus é igual cosseno 30 graus. Deixa eu colocar aqui embaixo, que é igual L raiz de 3 sobre 2 sobre L. Só vai cancelar os L's. É igual a quanto, então? Raiz de 3 sobre 2. Certo? Da mesma forma, você pode concluir que o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Que é igual a L sobre 2 sobre L. Quanto que dá L sobre 2 sobre L? Meio. Prontinho. Tá aí. Por isso que você precisa saber, não precisa decorar. Tudo bem? Só para ter uma ideia, vamos voltar aqui para a academia. Na academia você está pegando peso, P seno θ, né? O ângulo é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2, quanto que é raiz de 2? 1,7 aproximadamente. 1,7 dividido por 2, que eu estou calculando o cosseno.
ou seno? Quanto que dá 1.7 por 2? 0,85? 0,85. Traduzindo, se o teu leg press tem uma inclinação de 45 graus, você está pegando 85% do peso que você está colocando. Significa isso, cada 100 quilos que você põe lá, a sua força realmente, ela é a força capaz de levantar 85. Tá? Dá para fazer o teste, por exemplo, se eu estou pegando 100 quilos, estou pegando 100 quilogramas no leg press. É garantido que eu vou pegar 85 no 90? Deveria ser, mas não é. Por quê? Porque a posição que você está pegando, você está ativando outros músculos. Aí é uma questão biomecânica. Quando você está no 45, o músculo principal é o quadríceps, com a ajuda do posterior. Então você tem praticamente acionar, e glúteo. Você está acionando dois músculos. Quando você vai aqui no 90, o teu quadríceps ele é pouquíssimo trabalhado. Então por isso que você vai aguentar menos. Então não dá para fazer essas contas de entender, se aqui eu estou pegando 100, lá eu posso mandar 85. Não é por aí, por conta da biomecânica. Essas coisas são estudadas em um curso, bom, pelo menos deveria ser estudado, tem um curso, acho que tem na universidade lá no Paraná, que chama Ciências do Esporte. Ainda mais com esse crescimento do pessoal usando muita academia, essas coisas. Aliás, todos os equipamentos de academia, eles são projetados por engenheiros, por físicos, para tentar entender toda essa movimentação. Certinho? Fácil? Muito fácil? Extremamente fácil. Diga, meu amigo Matheus! Não, a flexão de braço? Não, de jeito nenhum. Até porque você está com perna lá. Tá, não. Mas, de novo, a angulação muda o grupo muscular. Entendeu? Por exemplo, se você está numa inclinação aqui assim, ó, inclinação bunda mole que faz flexão. Assim, tá? Você está pegando a parte mais de baixo. Entendeu? Exato. Tudo bem? Certinho, meu povo? Diga. Cara, aí eu não sei. Aí tem que ser, porque isso aí não é física. É o que eu falei de novo, é a biomecânica. Aí depende de que parte da tua teta que você quer desenvolver. Não, sério, porque assim, o supino inclinado, ele pega mais essa parte aqui assim. Agora, você quer aquela voltinha assim, embaixo da teta, é o declinado. E aquele assim. Certo? Qual que você acha mais bonito, assim, que você admira, legal, fica com vontade de dar uma lambida? Tem que fazer os três. Certinho? Nossa, vocês acreditam que já foi 1 hora de aula? O tempo passa muito rápido quando a gente se diverte, né? Eu vou falar um negócio para vocês. Bom, pessoal, tudo certo? Para quem chegou depois, nós marcamos a prova, tá? Eu vou entregar a prova no dia 18. Vocês vão fazer a primeira parte em casa, 1 semana. Dia 25, a segunda parte da prova é aqui, tá bom? A prova é até as matérias que eu... Até a matéria que eu vou dar amanhã e semana que vem. Basicamente, porque daqui para frente agora é só aplicação das leis de Newton. Tá bom? E aí, olha só o que eu combinei. Eu não sei se eu vou ter conseguido preparar todo o material de vocês até lá. Tá bom? Mas, em termos teóricos, a gente já discutiu bastante e é pouca coisa, em termos teóricos. Então, tem outros livros aí, sugiro até o livro do Moisés. Então, o que eu sugiro para vocês? Pega os exercícios, eu vou mandar uma cacetada de exercício no Moodle. A prova, principalmente a feita em sala, eu vou me basear neles. Tá certo? Tira dúvida comigo. Conseguiu a turma marcar um dia aí fora do horário de aula? Do horário normal? Pode ser até à noite. Só que eu dou aula segunda e terça à noite. Tá bom?
quarta, quinta e sexta, que vocês marcar, eu venho aqui só para resolver exercícios do Moodle que vocês ficaram com dúvida. Tá ok? Tudo bem? Oi? Eu fiz isso em Física 2? Fiz, perfeito. Resolvo. Tudo bem? E o que mais que eu fiz semestre passado? Aliás, existe uma grande chance, tá? De eu colocar na prova aqueles que eu resolvo na... Você resolveu 3, aí você mudou 2. Certo? Não, é vocês que vêm o horário. Quinta e sexta noite. Não, quinta e sexta eu tenho até a tarde livre também. Ô, Sal, não sei se vai dar tarde. Tinha 3 exercícios igual, aí você chegou e falou assim, vai escolher um pra fazer que tava na cabeça, lembra? Ah, Léo, mas é mentira. Aí você escolheu, deu na sua cabeça e não escolheu. Não, é mentira. Você já falou? Já estava pronta a prova. Não, não estava pronta. Você escolheu errado, Não, não é. É mentira. Não, lógico que não. É porque se eu falo assim, eu vou pôr o que eu escolho, vocês não faziam outro. Não, mas eu fiz o outro, eu pensei, não vai conversa de Gente, a coisa mais legal é enganar vocês. Ó, cara, já teve vez de eu fazer a prova de vocês, elas vêm nominal, viu? A prova vem com o nome já. Aí teve uma turma que eu falei, eu entreguei e falei assim, ó, a prova tá com o nome que a prova é diferente. Você não adianta colar. Vocês podem ver, eu separei um exercício para cada um. A molecada não colava, Jenny, o professor. Ô, qual caiu aquele? Caiu no meu também. Ah, caiu. Não, mas você pode falar assim que você fez 5 provas diferentes e tá. Entendeu? Quer ver? Teve a outra vez que foi legal, mas isso é ensino médio. O pessoal do superior é mais pertinho um pouquinho, a gente tem que inovar. Sabe como que a gente inova enganando o pessoal do superior? Você dá uma prova para ele fazer em casa que ele acha que é fácil. Teve uma vez, eu estava dando uma prova assim, e eu não gosto, cara, eu não fico olhando se está colando, cara. Eu não tenho paciência, porque se eu pegar você colando, eu vou falar, você vai falar que não, você vai ficar uma situação chata pra caramba. Né? Pode ser. Aí eu dei uma prova, tava a molecada fazendo assim, e aí tinha um exercício, que eu sempre colocava um exercício a mais, difícil, mas valendo uma nota a mais. E aí só um molequinho da sala sabia fazer. Filho da mãe começou a passar cola para todo mundo. Ele estava aqui assim, e eu assim, ali sentado, aí o molequinho só passou, eu falei, filho da mãe, cara. Eu deixei todo mundo pegar. Aqui tá todo mundo feliz, sabe quando o professor sai andando? Ensino médio faz muito isso. Você sai andando, olhando as provas, aí eu passei por ele, aí eu fiz assim, fiz até um barulho, no que eu fiz, a galera tudo, todo mundo olhando. Aí eu fiz aqui, isso aqui é o 2, ele nada a ver. Você sai andando. A mulher, cara, como é que eu vou? A molecada xinga, com a moeira aí na pancada depois. E tá certo, tá certo. Não, mas ele manteve mais uns 2 mantiveram. Tudo apagou. Mas, não, é legal. E eu já apliquei prova de óculos escuros e dormi. Você põe óculos escuros e senta aqui assim, ó, a molecada fica cagando de medo. Daí eu dormi, cara. Eu dormi. Só que aplicar a prova é uma chatice, cara. Nossa. Moçoilos, vamos parar com a graça agora. Vamos começar. Já pararam para pensar como é que um engenheiro calcula o coeficiente de atrito? Tem que ter, né? Então vamos começar primeiro a tentar entender o que é o atrito, certo? Vamos tentar entender o que é o atrito. O atrito é o seguinte, né? Como a gente bem disse, você tem aqui 2 corpos, e como eu já disse, eu vou dar uma visão agora microscópica
mas ainda não tão microscópico para que eu precise entrar nas questões de forças eletromagnéticas. Tá certo? Que jeito que nós estamos entendendo o atrito até agora? Existe uma interação entre esses corpos. De acordo? Essa interação produz aqui uma força de contato. Eu não esqueci da sua dúvida, viu, Tabata? Vou tirar ela ainda hoje, tá? Que você anotou lá errado. Produz aqui uma força de contato. O que a gente faz com essa força de contato? Eu decomponho. A componente tangencial da força de contato é a força de atrito. A componente perpendicular da força de contato, ou melhor, a componente normal da força de contato, é a força normal. O que eu lembro quando eu falo de força normal? Sempre. Certo? Então você observa o seguinte, as duas não estão separadas uma da outra. Tá? Uma depende da outra. Se você olhar aqui, ó, vamos pensar, vou pegar esse ângulo aqui e depois eu vou explicar o porquê a gente escolhe aquele ângulo. Aquele ângulo ali é o ângulo entre a força de contato e a força normal. Tá certo? Aquele ângulo é o ângulo entre a força de contato e a força normal. Olhando para esse ângulo e olha para o triângulo retângulo que formou. Me diga, por favor, quem é a tangente desse ângulo? Por favor, tangente cateto oposto por hipotenusa. Quem é a tangente desse ângulo? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Fala alto, quem é, Murilo? Não é o atrito, porque atrito é uma força. Ele não é o lado, é o módulo do atrito. Tudo bem? Então, cateto oposto é o módulo do atrito. E o cateto adjacente, que é o cateto adjacente, é o módulo da normal. Estamos juntos? Certo? Módulo da força normal. Então, meus senhores, você observa que as forças elas estão relacionadas. Então, não tem como ter atrito sem ter normal. Tá ok? Então, a força de atrito depende da força normal. E aí você observa que o módulo da força de atrito, ele é calculado da seguinte forma. Tangente de θ vezes o módulo da normal. E aí eu quero ver se vocês estão bom. Faz uma pergunta que seria óbvia agora. Quero uma pergunta que seria óbvia de ser feita. A parte do professor vem, apresenta, coloca umas contas ali e fala, é assim que calcula. Mas eu quero na prática, eu quero uma pergunta. Eu quero que vocês olhem, está muito cru o que eu expliquei, eu quero uma pergunta. Pensem um pouquinho. Se vocês não têm pergunta, então eu posso pedir para vocês calcular qualquer coisa que vocês vão calcular. Se eu der uma situação e eu falar para vocês quanto vale a força de contato, vocês conseguem achar a força de atrito? Conseguem ou não? Depende do que é o chão. Não, exato, a primeira coisa que o Natanael falou ali, que já dá uma ajuda. Ô, gente, por essa equação aqui, eu não estou vendo que o atrito, é uma coisa que todo mundo sabe, o atrito depende da interação entre dois corpos. É diferente eu interagir com esse chão e eu interagir com o asfalto. Vocês concordam comigo? Qual das interações produz mais atrito? Meu pé com o chão aqui ou meu pé com o asfalto? Com o asfalto. Só que isso teria que estar ali na matemática. Não está. Só que ali na matemática está um fato também que a gente percebe. Que o aumento da força normal aumenta a força de atrito. Porque olha só, eu consigo empurrar essa cadeira. Vocês estão ouvindo? Então, sinal que tem atrito. Quando eu sento na cadeira, por que você não vai conseguir me empurrar? O que aumentou? Fala o que aumentou. Quero que vocês falem. Aumentou o atrito. É o que eu queria que vocês falassem. Aumentou o peso. O peso é para baixo. Pô, o que importa? No que eu sentei, por que vai ficar mais difícil de alguém me empurrar?
Porque aumentou a força normal. O que aumentou foi a força normal. Se aumentou o módulo da força normal, aumentou o módulo do atrito. Pelo menos isso a equação está conseguindo prever. Show? Só que a equação não está conseguindo prever o fato de eu ter, por exemplo, interação gelo-gelo, interação borracha-gelo. Qual dos dois casos tem maior atrito? A equação não prevê. Certo? Mas a equação tem duas coisas. Outra coisa, a equação não está falando nada da direção e sentido, né? A direção eu até sei. Direção do atrito é paralela à superfície de contato. Mas a equação também não fala o sentido. Tamo junto? Tá? Onde é que está tudo isso? Aqui, ó. Na tangente de θ. Percebam o seguinte. Vocês não sabem calcular a tangente de θ. Se eu der uma situação dessa aqui para vocês, em hipótese alguma você vai conseguir calcular a tangente de θ. Porque você não sabe como é que está o θ. E essa tangente de θ é o que interfere, é o que muda de um tipo de sistema para outro. Por exemplo, tá meio estranho, quando você passa cera no chão, o atrito diminui, não diminui? Quando você passa cera, o atrito diminui. Você sabe o que você está fazendo? Passando cera no chão, você está diminuindo o ângulo θ. Olha que estranho. Quando você está passando cera no chão, você está diminuindo o ângulo entre a componente, entre a força de contato e a componente normal. Sim, eu estou colocando... Não, mas, você está certo, mas olha que a equação não está dizendo isso. Tudo bem? Estamos juntos? O que acontece? Nós vamos precisar de uma outra interpretação. Essa interpretação é mais lúdica, tá? Não é que ela é verdadeira, ela é lúdica. O que acontece? Eu vou dar um zoom aqui nessa região, que é a região de contato entre eles. Certo? Ó, dei um zoom. Dei um zoom. Eu percebo que o chão e o bloco, eles não são perfeitos. Eles têm algumas ranhuras. Certo? Vê se essa interpretação lúdica fica legal. Quando aumenta a normal, o que acontece? Prende mais as ranhuras. Fica mais difícil a movimentação. Tudo bem? Só que, de novo, isso não está sendo visto aqui na equação. Tá? Aí, só que, olha lá, o que o Murilo falou. Como é que fica mais fácil? Por que quando eu passo cera, vai ficar mais fácil? Com aquela interpretação. Você preenche essas ranhuras. É a mesma coisa quando eu lixo. Se eu lixo, eu vou deixando mais liso. Por quê? Eu estou diminuindo o atrito, de que maneira? Preenchendo essas ranhuras. Tudo bem? Só que aí eu preciso casar essa explicação com o que está aqui. Sabe como que eu caso essa explicação com o que está aqui? Eu vou falar que a tangente de θ é uma propriedade da interação entre os dois corpos. Eu vou chamar a tangente de θ de μ, que é o coeficiente de atrito. Já ouviram falar no coeficiente de atrito? Já ouviram falar no coeficiente de atrito? Isso, sensacional. É tabelado. Então, aqui é uma interpretação lúdica. Aqui é uma interpretação matemática. Tá ok? Bom, mas aí eu tenho que entender uma outra coisa também. Percebe que eu vou ter que fazer uma descrição matemática. Eu já fiz isso com vocês. Vou fazer de novo. A força de atrito, ela não é constante. A força de atrito, ela é variável. Imagine você fazendo mudança e empurrando geladeira na sua casa. Certo? Vamos fazer aqui, ó. Aqui está a geladeira. No chão. Aliás, quando você precisa arrastar uma coisa que a massa é muito grande, consequentemente a normal é grande, a normal sendo grande aumenta o atrito, o que você faz? Você levanta um pouco, faz o quê? Coloca um pano embaixo, né? O que você está fazendo quando você está colocando um pano embaixo para arrastar melhor?
Não, tá diminuindo atrito, mudando o quê? Você está mudando o coeficiente de atrito. No fundo, você está mudando o ângulo. Olha que coisa, você está pondo um pano ali, você está mudando o ângulo entre a normal e a força de contato. Não é viagem, cara. Não, porque, sei lá. É que assim... Se não fosse ali uma tangente, tratar só como um erro desde o começo, acho que ficava mais fácil. Assim, É isso, sim. É o que a gente faz no ensino médio. Certo? É o que a gente faz, não, eu não faria, eu já iria aqui no ensino médio. Porque assim, não, porque você pode casar os dois, não é nenhum problema. Vai ficar mais claro porque eu estou insistindo tanto no ângulo daqui a pouco. A hora que eu for tirar a dúvida da tábua. Ok? Então vamos lá. Karine, vou colocar aqui um gráfico. Ó, vou colocar aqui um gráfico. E esse gráfico tá o módulo da força que eu vou aplicar pelo módulo da força de atrito. Ok? Então, força que eu vou aplicar para arrastar a geladeira contra a força de atrito. Digamos que eu chegue aqui, então, ó, eu vou aplicar uma força F para cá. Então, força que eu vou aplicar. Certo? O corpo vai devolver a força de contato, vai ter a componente normal e a componente de atrito. Vou desenhar a força de atrito, que é a força que ele vai receber do chão. FAT. Bom, primeiro, estou eu aqui parado. Quanto é o atrito sobre mim? Zero, exato. Porque, gente, é só você pensar. Se eu estou parado, se o chão aplicasse algum atrito em mim, o que aconteceria comigo? Eu ia acelerar. Eu não conseguiria dar aula. Puta, gente, ó, vou cancelar da aula de hoje, que o chão está aplicando aqui o atrito e eu estou andando. Certo? Ou seja, se não tem força aplicada, não tem atrito. Certo? Vamos por partes, vamos lá. Então, 0, 0. na questão, se eu desconsidero o atrito, porque eu vou ficar parada? Hã? Uma questão, se eu desconsidero o atrito, porque eu vou ficar parada? Não, eu desconsidero atrito justamente a hora que ele está em movimento, para eu não precisar analisar. Tá bom? Aí eu venho e aplico uma força de 10 newtons, Matheus. Porque é uma força de 10 newtons. Só que eu notei que o corpinho ainda não... Que a geladeira, 10 newtons, e a geladeira nem mexeu. Significa que o atrito é quanto? Igual a 10, maior que 10 ou menor que 10? Tem que ser igual. Ele não pode ser maior. Vamos de novo, Maria Clara. Eu aplico uma força de 10. Se o atrito for maior, quer dizer que você vai empurrar a geladeira para frente e ela vai para trás. É o mesmo movimento que você falou da aula. Isso. Então o atrito devolve quanto? 10. Hã? O atrito varia. É isso que eu quero falar. Aí se o atrito varia, você vai virar e você então. Agora eu vou te pegar. No bom sentido. Olha só. Olha só. Se o atrito varia, olha como que aquele que você falou que inicialmente era mais fácil, Maria Clara, pode não ser tão fácil. Se o atrito varia, significa que o coeficiente de atrito está variando. Eu poderia imaginar isso. Mas aí você fala assim, mas o coeficiente de atrito não depende do contato entre dois corpos? Se o contato não muda, como é que ele está mudando? Então, na realidade, se o atrito varia, significa que esse ângulo aqui está variando. À medida que você vai empurrando mais, ele vai descendo, de modo a aumentar a intensidade do atrito. Entendeu? Então, eu apliquei uma força de 10, o corpinho me devolveu um atrito de 10. Então, olha só, vamos pegar aqui, ó. O atrito estava, a normal estava aqui. E a força de contato também. Tanto que o atrito era 0. Apliquei uma forcinha de 10, apareceu um atrito. Então, essa aqui inclinou. Entendeu? Aí eu aplico uma força de 20. Percebo que o corpo ainda não andou. Certo? Quer dizer que o atrito vale quanto?
20 também. Tá aqui. 20. 20. E aí eu vou aplicando força, até que chega um momentinho, meus amiguinhos, que, olha, ali ele não está andando. Mas sabe quando você sente que, assim, um golinho assim ele vai? Sabe, ele vai, assim, um cagagésimo de força que você colocar a mais, ele começa a deslizar. Só um pouquinho. Aqui eu digo que ele está na iminência do movimento. Ó, esse ponto aqui, olha, cara, tá quase, vai. Naquele ponto, eu vou ter o máximo atrito que o corpo consegue. É o atrito máximo. Esse atrito máximo, eu vou usar essa equação. Só que eu vou usar essa equação da seguinte forma. Coeficiente de atrito estático vezes a normal. Cuidado com o nome estático. O nome estático pode dar a impressão que o corpo está parado, mas ele não é necessariamente parado. Quando eu falo coeficiente de atrito estático, quer dizer o seguinte, não tem deslizamento entre os corpos. Por exemplo, numa corrida, Andrei, você está correndo. Aí você percebe que você precisa correr mais rápido. O que você aumenta para você correr mais rápido? Você aumenta o atrito. Porque você está andando, para você acelerar, se você está andando, o atrito que está atuando sobre você é o atrito estático, porque não existe deslizamento, certo? Para você acelerar, você tem que aumentar o atrito estático. Pneu, por que o pneu do carro não pode estar careca? Quando você pisa no acelerador, qual é o tipo de atrito entre pneu e asfalto? É atrito estático, certo? Só que existe um valor máximo para o atrito estático. Se de repente você ultrapassa esse valor máximo, aí você não consegue mais ter o atrito estático. Aparece o atrito de deslizamento. E um detalhe, o atrito de deslizamento, ele é constante. O atrito de deslizamento, ele é constante. Certo? E menor. É, lógico que ele é menor. Se eu falei que aquele ali é o máximo, né? Para você pensar no dia a dia, na sua casa, perceba que é difícil você começar a empurrar a geladeira. A hora que começou, parece que fica mais fácil manter. Porque a hora que começou o movimento, passa a atuar o atrito dinâmico. E aí a força de atrito passa a ser calculada dessa forma. Mi dinâmico vezes a intensidade da força normal. Entendido? Certo? E amanhã eu vou resolver exercícios que envolvam atrito, porque esses aqui compensam eu resolver exercício, que é um pouquinho mais pesado. Eu vou misturar atrito com plano inclinado. Tudo bem, gente? Certo? Deixa eu só perguntar, vamos lá. Você tem que identificar o que é atrito estático do que é atrito dinâmico. O atrito estático não significa que está parado. Dinâmico, dinâmico é porque aparece nos livros o nome dinâmico. Eu prefiro falar atrito de deslizamento. Também pode aparecer atrito cinético, mas significa que o corpo está deslizando, está esfregando. Tudo bem? Ok? Para encerrar, vou encerrar a aula. Cara, mas é a hora de encerrar já? Cara, já é a hora de encerrar, meu Deus do céu. Cara, a turma de vocês deve ser a turma mais legal do mundo, que é onde a aula passa muito mais rápido. Só que é meio difícil acreditar que a turma é mais legal, ainda mais hoje que o Tiaguinho não veio. A Maria Fernanda, ela faz uma cara triste, assim, eu acho que você tem alguma coisa, alguma queda. Não, eu tô falando sério. Não, eu falei, o Tiaguinho não veio, ela... Então. Oi? Não, não pode. Ops. Não, vezes a normal, vezes o módulo da normal. Ah, muito bom, viu? Eu vou começar a escrever melhor, escrever sempre módulo da normal para não confundir. É melhor. Anotação de vetor. O Natanael ficou... vamos lá, Natanael. Ó. Aqui, Mi estático, vezes o módulo da normal.
Mi dinâmico vezes, melhor mesmo, Natanael, para não corrermos o risco. Olha como que o engenheiro civil, que é aquela classe inferior de engenheiros, digamos assim. Nossa, está sendo gravado. Mentira! Tiraram de contexto essa minha fala. Vamos lá. Não, vocês estão zoando engenharia civil, vocês precisam ver o que nós físicos realmente pensamos de engenheiros. Ou eu vou fortalecer. Não, eu vou. Um dos motivos de eu fazer é que eu quero ver se as ideias que nós temos de engenheiros é essa mesmo. Esse é um dos motivos. O engenheiro, ele tem a crítica que os físicos fazem do engenheiro é que o engenheiro ele não tem muita preocupação com o embasamento teórico. Ele é um aplicador da ciência, por assim dizer. Só que isso traz algumas características que, assim, muitos problemas de física, eles primeiro foram resolvidos por engenheiros. Entendeu? Só que, sim, você só sabia que dá certo. O engenheiro, ele sabe, isso aqui dá certo. E aí por exemplo, tem uma questão que é chamada delta de Dirac. Tá? Quem resolveu foi um engenheiro, Kirchhoff. Não sei se já ouviram falar, existem as leis de Kirchhoff. Ele resolveu esse problema que ele inventou um negócio lá que chamou de função delta de Dirac, que nem função não era. Os matemáticos falaram, cara, o que é essa porcaria? Não dá. Mas funcionava. Entendeu? E aí, assim, passou-se o tempo, cara, se funciona, deve ter algum embasamento. E aí um matemático chamado Laurent Schwartz, ele começou a trabalhar e ele criou toda uma matemática nova, que aí ele percebeu que a delta de Dirac, que na realidade não era uma função, era um negócio que era chamado de distribuição. Aí ele teve que reinventar a derivada, assim, e aí assim, a distribuição é uma generalização de funções. Entendeu? Então, e aí os físicos acabam criticando por conta dessa falta de... Só que ao mesmo tempo, os matemáticos criticam os físicos. Todo mundo se odeia, mano. Não se odeia não, todo mundo se ajuda. Mas é a maneira que a ciência... Eu já contei a piada do físico, do matemático, do engenheiro? Do coco? Não, do físico, do matemático, do engenheiro. Do balão é do engenheiro e do técnico. Essa não é engraçada. Eu vou avisando. Não que as outras sejam. Caiu numa ilha. O avião caiu na ilha, sobrou um engenheiro, um físico e um matemático. Só que nessa ilha, para comer, só tinha coco. E aí você fala assim, não, cara, nós estamos aqui um engenheiro, um físico e um matemático, não é possível que nós não vamos conseguir quebrar, porque o coco estava muito alto. E aí cada um foi para um canto, e aí foi lá o engenheiro, ele rapidamente planejou uma catapulta, a catapulta, ele tacava uma pedra, a pedra batia no coco, o coco caía, aí ele viu que o coco caía no chão e não tinha como abrir o coco, aí ele fez uma pedra, fez a pedra fazer ponta, colocou embaixo, aí jogava, o coco caía na ponta, já abria o coco, já estava lá o coco. Aí o engenheiro foi correndo contar para o físico estava fazendo as contas na areia, aí está lá o físico, não, calma, aí estava lá as contas do físico, lançamento oblíquo, contando a resistência do ar, calculando qual que é a pressão que deveria ser feita para que abrisse o coco, aí o físico está lá fazendo as contas, o engenheiro, não, mas já fez lá, aí o físico, não, mas o que eu quero é terminar as contas. Aí o físico terminou, vamos lá contar para o matemático, foram lá para o matemático, calma, estou acabando de provar que o coco existe. Entendeu? Essa é mais ou menos a diferença. Vamos lá então dizer como é que um engenheiro... Porque assim, olha aqui, você que estava bravo até agora, que imaginar isso aqui é mais fácil, isso aqui foi pensado por engenheiro, de colocar o ângulo aqui. Por que o cara não colocou o ângulo aqui? Porque, olha para mim, quem é a força... Quem é o ângulo θ? É o ângulo entre a força de contato e a força normal. Vamos imaginar a seguinte situação. Aqui, Tabata, sua pergunta. Temos um corpo que está em repouso ali,
num plano inclinado. Ele está em repouso. Quais são todas as forças que atuam sobre ele? Primeiro, peso. Interação dele com a Terra. Além de estar interagindo com o planeta Terra, com quem mais esse corpo está interagindo? Com a rampa, com o plano. Para onde que é a força que o plano aplica? O corpo não está em repouso? Se ele está em repouso, quanto tem que dar a força resultante? 0. Se a resultante tem que dar 0, para onde tem que estar a força que o plano aplica? Para cima. Certo? Então a força de contato está aqui para cima. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que decompor a força de contato, não tem? Então vamos decompor a força de contato. Vou decompô-la aí nas componentes normal e o atrito. Ok? Decompus. Ah, mas por que eu não decompus o peso? Porque não deu tempo. Vou decompor o peso também. Decompõe o peso. P paralelo, P perpendicular. Ok? Como o sistema está em repouso, quais as conclusões que você tira? Que o módulo da componente perpendicular é igual ao módulo da normal. Tudo bem? Que outra conclusão você tira? Módulo do atrito é o módulo. Então vamos colocar isso? Vamos colocar isso. Módulo do atrito é igual ao módulo da componente paralela. Só que na lousa anterior eu falei como calculava o módulo da componente paralela, né? Como é que era o módulo da componente paralela? Módulo do peso vezes o seno do ângulo de inclinação aqui, né? Seno de θ. Mas e o módulo do atrito? Mi vezes a normal. Tudo bem? Tudo bem? Módulo do atrito, Mi vezes o módulo da normal. Ah, mas o módulo da normal eu também sei. Módulo do peso, cosseno θ, porque a normal tem que anular com essa componente. De acordo? Tudo bem? Que é igual a quem? Módulo do peso, seno θ. Ah, meus amiguinhos, módulo do peso cancela com o módulo do peso, se eu passar dividindo. Certo? Como é que fica o Mi? Seno θ por cosseno θ. Quem que é seno θ por cosseno θ? O que é seno sobre cosseno? Tangente. Entendeu de onde que vem? O Mi vai ser a tangente de θ. Ah, mas θ é esse ângulo aqui. Só que se você for fazer, vamos lá, θ, 90 menos θ. 90 menos θ, vertical, diagonal. Então aqui é 90 menos θ. Certo? Aqui é θ. Opostos pelo vértice. Então θ tem que ser o ângulo entre a componente normal, entre a normal e a força de contato. Porque ali agora, um engenheiro consegue determinar o coeficiente de atrito entre duas coisas. Vamos tentar determinar. Olha só. Vamos lá? 0, né? Inclinei. Concordam que eu consigo medir esse ângulo? Ainda não moveu. O coeficiente de atrito tem que variar. Ele é a tangente daquele ângulo. Ando. Opa, começou a andar. Então eu desço um pouquinho. Pronto, cheguei aqui. Já sei qual é o coeficiente de atrito.
É assim que é medido o coeficiente de atrito. Certo? Você inclina um plano inclinado até o corpo atingir a iminência do movimento. Quando você identificar a iminência do movimento, você olha aquele ângulo, a tangente daquele ângulo vai te dar o coeficiente de atrito. Certo? É ou não é uma coisa assim bem engenhante, digamos assim? É coisa de engenheiro, não eletricista. Civil. Certo? Então, alguém que fizer um corte me acusando de atacar essa classe insignificante de profissional. Certo? Prontinho? Então, por hoje, infelizmente,